Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Hoje nós vamos introduzir o estudo de centroides. Nós já falamos de centroide aqui no curso, agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Lembrando que centroide é o centro geométrico do corpo. A gente já discutiu lá no início o centroide. Nós falamos de centro de gravidade e falamos centro de massa e centroide. Só recapitulando um pouquinho. Centro de massa é um ponto que representa o corpo em si. Um corpo no espaço, ele tem uma massa. É como se toda a massa do corpo estivesse concentrada naquele ponto. Aquele ponto chama-se centro de massa. E o centro de massa de um corpo é dado pela média ponderada da massa das partes do corpo multiplicada pelas coordenadas de cada parte do corpo. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, ou vamos, ao invés de pensar um corpo, vamos pensar num sistema de partículas por enquanto, é mais simples. Vamos pensar num centro de massa de um sistema de partícula. Eu tenho uma partícula de massa M1, uma partícula de massa M2, tudo está num sistema de coordenadas cartesianas. Aqui é x, aqui é y. Então, cada corpo tem sua coordenada. Quem é o x do centro de massa? Ele é a média ponderada das coordenadas de cada corpo, ponderado pela massa do corpo. Então, vai ser coordenada do corpo 1 vezes a massa 1, mais a coordenada do corpo 2 vezes a massa 2, mais a coordenada do corpo 3 vezes a massa 3. Como é ponderado pela massa, dividido pela soma das massas. Ou, se eu quiser escrever isso de outra forma, a coordenada do centro de massa vai ser o somatório em I de xi mi sobre o somatório de mi. Tá aí. O mesmo eu faço para y. Só que no lugar do x eu troco por y. Isso é centro de massa. É uma coordenada que representa como se toda a massa do sistema estivesse localizado ali. Centro de gravidade é o local onde a força-peso atua. Dado um corpo de massa m, a força-peso puxa esse corpo para o centro da Terra. Só que o peso, que é mg, ele age num ponto. Ele age neste ponto aqui, ó. Ele age naquele ponto. Este ponto é chamado centro de gravidade. Centro de gravidade é o ponto onde a força-peso atua. Se o corpo tiver uma distribuição homogênea de massa e o campo gravitacional, o campo G da gravidade for constante, como é na superfície da Terra, nesta condição, o centro de gravidade se iguala
ao centro de massa do corpo. Então, eles estão localizados no mesmo ponto. Tá? No mesmo ponto. Então, somente se tiver uma distribuição homogênea de massa e a gravidade for constante. Então, neste caso, o centro de gravidade e o centro de massa, eles são equivalentes, se localizam no mesmo lugar. E temos também o centro geométrico do corpo. Que é o centroide, que é o que a gente chama. Se eu pegar um retângulo, aonde que se localiza o centro geométrico dele? É fácil achar, basta traçar duas diagonais que vão de cantos opostos. Então, por exemplo, se eu traçar esta diagonal e esta diagonal, aonde ele se encontra, onde ela se encontra é o centro geométrico. Então, aqui é o centroide de uma figura retangular, de quadrada, ou seja, um quadrilátero. De um círculo, o centroide é o centro do círculo. Não tem jeito, tá ali. De um triângulo, nós já vimos, o centroide do triângulo, ele é determinado pelo encontro das três medianas. O que são medianas? É a linha que sai de um vértice e vai até a metade do lado oposto. Ou seja, o meio do lado oposto. Então, traçar aqui, ó. Se eu pego daqui e traço até o meio aqui, daqui eu traço até o meio do outro lado, e daqui eu traço até a metade do outro lado, aonde se encontram é o centroide do triângulo. E para o triângulo, ele obedece à proporção geométrica. Se este lado aqui vale H, então o centroide está na distribuição O lado menor, o centroide divide o H em duas partes. A parte menor vale 1/3 de H. E a parte maior, 2/3 de H. Tá aí. Então, vamos pensar no centro de gravidade de um corpo. Se o corpo tiver uma massa distribuída de maneira homogênea, o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Então tem aqui esse corpo. O centro de gravidade dele supõe que seja aqui. Então aqui é onde a força-peso W atua. W é a força-peso. Esse centro de gravidade tem coordenadas x barra e y barra. São as coordenadas do centro de gravidade. Eu vou pegar um pedacinho infinitesimal do corpo. Peguei aqui este pedacinho infinitesimal do corpo. Esse pedacinho vai ter um peso muito pequenininho. Se tudo isso pesa W,
esse aqui pesa dW. E as coordenadas do centro de gravidade deste pedacinho aqui, ou a coordenada dele mesmo, já que ele é infinitesimal, ele é um ponto, vale x com um tio, ó, tem um tio aqui em cima, e y com um tio. Tem livro que não usa o tio. Tem livro que o lugar do x do tio, ele apenas chama de x. O lugar do y do tio, com tio, ele chama só de y. E x barra, ele chama x do centroide. Y barra, y do centroide. Então, isso varia de livro para livro. Mas está aqui, estabelecemos as coordenadas. Eu posso calcular o momento de força agindo aqui. O momento resultante é a soma dos momentos. E eu posso escolher um ponto. Lembra? O cálculo do momento, o referencial que você escolhe é arbitrário. Eu posso escolher y para calcular o momento. Então, quem é o momento resultante? O momento resultante vai ser o momento de W. Como que eu calculo o momento de W em relação a Y? É a força vezes a distância. Então, é x barra vezes W. Quem é o momento resultante? Ó, então, aqui vai ser x barra vezes W. Quem é o momento resultante? É o somatório de todos os pedacinhos aqui que eu tenho. Ou seja, é o dW x-til. Mas como o dW é infinitesimal, o somatório de infinitésimos é uma integral. Então, no fundo, isto aqui vira isto aqui, ó. X barra vezes W é a integral de x-til dW. Então, esta equação aqui, ó, ela permite eu calcular a coordenada x do centro de gravidade de um sistema. Então, coordenada x. Como que eu calculo a coordenada x? X barra vezes W é a integral de x-til dW. Ou, se eu quisesse ter escrito, poderia ter escrito assim também. Isso aqui é a integral. Isso aqui é a integral de x-til dW sobre W. Passei o W para lá dividindo. Mas quem é W? É a soma de todos os dWs. Então, isso aqui é a mesma coisa que a integral de x-til dW sobre a integral de dW. Esta é a coordenada x do centro de gravidade desse sistema. Então, tá aqui, ó. E calcula do mesmo jeito para y. E se tiver no espaço, também calculo para z. Então, a coordenada x do centro de gravidade é a integral de x-til dW sobre a integral de dW. A coordenada y do centro de gravidade é a integral y-til dW sobre a integral de dW. E a coordenada z do centro de gravidade é a integral de z-til dW sobre integral de dW. Então, está aqui como que eu calculo as coordenadas do centro de gravidade de um sistema. Centro de massa. Dado um corpo, esse corpo tem um ponto que representa toda a massa ali. Esse é o centro de massa CM aqui, ó. Tá? Eu vou pegar essa coordenada do centro de massa vai ser z barra, x barra, y barra. E eu vou pegar um pedacinho infinitesimal desse corpo de massa dm. Esse corpo aqui tem uma massa total e mão.
e aqui uma massa pequenininha dm. A coordenada é z-til, x-til, y-til. Eu calculo exatamente como eu fiz no caso da gravidade. Por quê? Olha, vamos fazer assim. A gente viu que a coordenada do centro de massa, ela era uma média ponderada. Então, quem é o x do centro de massa? Eu vou usar a notação dali do slide. É x barra. Ele vai ser o somatório. Quem são as coordenadas de um pedacinho de massa? Vai ser x-til vezes m sobre somatório de m. Se eu peguei um pedacinho infinitesimal de massa dm, ou posso fazer o seguinte: pegar um intervalo de massa ΔM e calcular assim, ó, somatório x-til ΔM sobre somatório de ΔM. Se eu aplicar um limite quando ΔM tende a zero, somatório de x-til ΔM sobre somatório de ΔM, quando ΔM tende a zero, no limite, esse somatório vira uma integral e o ΔM vira dm. Então, isso aqui fica x igual a integral x-til dm sobre a integral de dm. Se eu fizer isso para y e para z, vai dar igual. Então, só uma pergunta. Eu fiz isso numa tela à parte aqui, esse cálculo aqui, essa telinha quadriculada. Vocês estão vendo ela aí? Porque eu dei aula para uma turma, quando eu fiz isso não apareceu a tela. Vocês estão enxergando ela? Sim, professor. Sim, professor. Obrigado. É porque vai que eu fico rabiscando a tela aqui, ninguém está vendo nada. Obrigado. Então tá aqui, olha. O x do centro de massa é a integral de x-til dm sobre a integral de dm. O y do centro de massa é a integral de y-til dm sobre a integral de dm. O z do centro de massa é a integral de z-til dm sobre a integral de dm. Como eu disse, esse til é uma simbologia característica do Hibbeler, tá? Se você pegar os livros de física geral, não aparece til. Então se escreve assim, ó. X é a integral de x dm sobre a integral de dm. Tá? Lembrando que a integral de dm dá massa total. Então, isso aqui também poderia ser escrito assim, ó. Deixa eu ver. Poderia ter escrito assim, ó. A mesma coisa, tá? Então, não podemos ficar preso, engessado numa simbologia só. Tem que entender o conceito que está por trás. Então, assim se calcula centro de massa. E centroide de volume? Centroide é o centro geométrico do corpo. Centroide de volume é o centro geométrico de um corpo em 3 dimensões. A gente viu o centro geométrico de figuras planas, como um retângulo, um círculo, um triângulo. Mas se o corpo tem um volume, por exemplo, vamos pensar aqui num cubo. Está aqui.
Tá aí, se eu tenho um cubo, e esse cubo está em 3 dimensões, ele tem um volume. O centro geométrico agora, o chamado centroide, é o centro desse volume, que também pode ser encontrado pelo encontro das diagonais opostas, de extremos opostos aqui, ó. Então eu poderia fazer isso, ó. Se eu traçar uma diagonal que vem daqui até aqui, e outra que vai daqui até lá, aonde se encontraram aqui, ó, esse aqui passa a ser o centroide de volume. Aquele centroide que a gente viu do triângulo, do círculo, do retângulo, aquele é um centroide de área, porque aquilo é do plano. Do espaço é um centroide de volume. Tá? E se tiver um elemento de linha, é um centroide de linha. Este corpo tem um volume. Como é que eu calculo o centroide? Veja, fiz um cubo, tem uma geometria bonitinha, bem definida. A gente sabe calcular áreas, comprimentos ali. Mas um corpo de formato irregular, como é que eu determino o centroide dele? O centroide é o centro geométrico. Suponha que o centroide seja aqui, simbolizado por C. Ele tem coordenadas y barra, x barra e z barra. Pega um elemento de volume desse corpo dv, que tem coordenada y til, x til e z til. E vou calcular desta maneira. Igualzinho eu calculei o centro de gravidade e o centro de massa. Porém, agora eu uso a mesma equação para volume. Isto é verdadeiro? Sim, desde que a massa do corpo esteja distribuída de maneira homogênea. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Repara o seguinte. Vamos calcular o centro de massa do corpo. X do centro de massa é a integral de x til dm sobre a integral de dm. Isso que nós vimos para centro de massa. Eu quero calcular o centroide de volume. Se o corpo tem um dado volume V, e uma massa m, quando eu pego um elemento de volume aqui, ó, dv, é claro que esse elemento de volume também tem uma massa dm. E suponha que a massa seja distribuída de maneira homogênea. Se a massa está distribuída de maneira homogênea, a densidade do corpo é constante. A densidade ρ é constante. O que é densidade? É massa sobre volume. Se a densidade é constante, porque o corpo tem uma distribuição homogênea de massa, então, não importa se eu pegar todo o corpo ou pegar um pedacinho dele, a densidade é a mesma. Vamos pensar na água. A água tem uma distribuição de massa homogênea. Se eu pegar uma gota d'água ou uma piscina d'água, a densidade da água é a mesma. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. É 1 grama por centímetro cúbico de uma gota de água e é 1 grama por centímetro cúbico de uma piscina de água.
Deste modo, isso só é verdade quando a distribuição de massa é homogênea. Se eu suponho que o corpo tem uma distribuição homogênea de massa e a densidade é massa sobre o volume, se eu pegar um pedacinho pequeno do corpo, a densidade é a mesma. Então, isso aqui é igual a um dm, que é uma massa pequenininha, por dv. Aí, então, eu posso calcular o dm. Quem é dm? É ρdv. E ρ é constante. Tá? Isso só é verdadeiro se a densidade for constante, a distribuição de massa homogênea. Então, vamos pegar este cara aqui, ó, e substituir aqui, ó, o dm. Onde está dm eu vou trocar por ρdv. Então, como é que fica isso? Vamos ver. Deixa eu ir apagando aqui que eu fiz para não perder. Então, olha, quem é meu x? É a integral de x til dm, mais dm é ρdv. Então, onde está dm, eu coloco ρdv sobre a integral de ρdv. Ora, como o ρ é constante, ele sai da integral. E se ele sai da integral e ele está em cima e embaixo, eu corto e corto. O que sobra? Que o x til é a integral, que o x barra é a integral de x til dv sobre dv. Ou seja, eu estou fazendo uma ponderação sobre integral aqui, né? Sobre uma ponderação em termos do volume. Então, esta coordenada passa a me dar a coordenada do volume, ou do centro geométrico do volume. Então, eu parti da coordenada de centro de massa para uma distribuição homogênea de massa, eu chego numa coordenada para o centro do volume, centro geométrico, o centroide do volume. Em outras palavras, como que eu calculo o centroide do volume? O centroide do volume é a integral x til dv sobre a integral de dv. E o y do centroide do volume? Y barra é igual a integral de y til dv sobre a integral de dv, e assim por diante. Então, é isso que nós temos aqui, ó. Então, essas são as coordenadas do centro geométrico de volume do corpo, ou centroide de volume. Então, vocês viram que elas são todas muito parecidas, né? Quando era centro de gravidade, aqui era dp, dw, que era o peso. Quando era centro de massa, é dm. Quando é centro de volume, dv. E existe uma questão de simetria. Veja, como o centroide é o centro geométrico do corpo, se houver uma simetria no corpo, o centro geométrico geralmente está sobre uma linha de simetria ou sobre um plano de simetria. Então, se a forma do corpo tiver um eixo de simetria, o centroide desta forma se localizará sobre esse eixo. Então, se eu tenho um corpo que ele tem um eixo de simetria, o que é um eixo de simetria? Uma linha que divide o corpo em duas partes iguais. Então, vamos ver se a gente acha uma linha de simetria. Vamos fazer aqui em rosa. Isso aqui é uma linha de simetria, ó. Esta linha divide a parte de cima da parte de baixo em partes iguais. Como é uma linha de simetria, um eixo de simetria, eu sei, o centroide deste retângulo está em cima dessa linha em algum ponto dela.
Então pega outra linha de simetria. Pronto, vou pegar essa aqui, ó. Esta outra linha de simetria divide o corpo em duas partes iguais, esquerda e direita. Então eu sei que o centroide tem que estar em cima dessa linha. Se o centroide tem que estar em cima dessa linha vertical e o centroide tem que estar em cima da linha horizontal, então o centroide vai estar onde elas se cruzam. Que é aqui, ó. Por isso que eu uso geralmente o encontro de duas diagonais. Porque o encontro de diagonais, geralmente, ele é simétrico, ele divide o corpo em partes iguais. No caso de uma circunferência, quem é a linha de simetria? O eixo de simetria? Vai ser um diâmetro. Qualquer linha que passe aqui, ó. Então, o centroide tem que estar em cima dessa linha. Pegue outro diâmetro. Então, onde essas duas linhas de simetria cruzaram é onde se encontra o centroide. Se a forma do corpo tiver dois ou mais eixos de simetria, o centroide se localizará na intersecção desses eixos, que é o que nós vimos agora. Se o volume da forma possuir dois planos de simetria paralelos, o centroide estará ao longo da linha de intersecção de ambos os planos. Então agora a gente está falando de um volume. Um corpo em 3 dimensões. Se esse corpo tiver dois planos de simetria paralelos, então o centroide vai estar ao longo da linha que intersecta esses dois planos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho dois planos paralelos aqui, ó. Dois planos paralelos neste corpo, ó. Se eu tenho dois planos paralelos no corpo, pega uma linha que atravessa os dois corpos de maneira simétrica. O centroide vai estar em cima dessa linha. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, se o volume do corpo possui dois planos, não é bem dois planos de simetria, dois planos, o centroide estará ao longo da linha de intersecção de ambos os planos de tal maneira que ela passa pelo centro desses dois planos, que é o que está aqui, ó. Neste caso, o que nós temos? Veja, o centroide está sobre o eixo Y. Então, a coordenada x do centroide e z do centroide é 0. Como é que eu calculo o centroide deste cone aqui, ó? É um cone de volume, ó. Como é que eu calculo o centroide deste cone? Bom, para calcular o centroide deste cone, eu faço o seguinte. Eu pego uma secção deste cone, esta secção aqui, de largura dy e raio r. Então, como ele é um cone, eu posso traçar uma secção circular de raio r. R, para cima, está ao longo do eixo z, ó. Então, para cá, olha, estou analisando do eixo y para cima. Então, r é igual a z. R é igual a z. Quem é o volume deste anel que eu circulei? Esse anel tem coordenadas 0 para x, y e 0 para z. Então, o centro dele aqui, ó. Quem é o volume deste anel? Ora, o volume deste anel, isso aqui, por ser um anel com uma largura dy, funciona como um pequeno cilindro. O volume é área da base vezes a altura. O volume vai ser a área da base é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. A altura é dy ali. Claro que se a altura é infinitesimal, o resultado é infinitesimal. Então eu tenho que dv é πr ao quadrado dy. Está aqui. Mas o r eu estou pegando como z. πz quadrado dy.
Tá aí. Esse é o meu dv. Quem é o centroide dele? Bom, o y do centroide vai ser a integral do y til dv sobre a integral de dv. É isto. Bom, o y til é a coordenada do centroide que eu estou pegando aqui. E eu estou chamando essa coordenada apenas de y, ó, do pedacinho que eu peguei. Então, apenas de y. Então, fazendo essa conta, deixa eu fazer aqui. Então, o que eu tenho é isso aqui, ó. O y do centroide é a integral de y til dv sobre a integral de dv. Mas o y til eu estou chamando apenas de y. Integral de y dv sobre a integral de dv. Então, y barra é igual a integral de y. Quem é dv? dv é πr ao quadrado dy, ou seja, πz quadrado dy. Então, é πz quadrado dy sobre a integral de dy. Isso aqui vai ser πz quadrado é constante, a integral de dy dy sobre a integral de dy. Ou seja, a única coordenada que eu vou ter para aquele sistema é o y barra, que é a única que existe. Os outros, ou seja, o y barra é o y til, é a única coordenada centroide que vai ter aqui. Centroide de área. Como é que a gente calcula centroide de área? É igual de volume, só que agora eu tenho uma área aqui, ó. Um plano. E vou trocar o dv por dA. dv por dA. Então, vai ficar... A área só está em duas dimensões. Quem é o x do centroide da área? É a integral de x til dA sobre a integral de dA. Eu integro na área. Quem é o y do centroide da área? É a integral de y til dA sobre a integral de dA. Como é que eu chego nisso? O mesmo raciocínio. Agora eu tenho uma massa distribuída numa área. O centroide de área, para a gente resolver o problema do centroide de área, muitas vezes, para resolver essa integral ao longo aqui, a gente vai escolher uma fatia infinitesimal aqui, ó, de largura dx, que é o que está aqui, ó, largura dx. Se eu escolho esta fatia para analisar, a largura dela é dx. A altura dela eu chamo de y genérico, porque a altura dela varia, ó. Em cada ponto aqui ela vai ter uma altura y diferente. Mas este retângulo que eu peguei, ele tem um centroide que é metade da altura, ó. É y sobre 2. Como a largura é infinitesimal, o centro dela vai estar na metade da altura. E eu posso utilizar dessa informação na hora de fazer os cálculos. Outra maneira é
Em vez de eu pegar uma fatia de retângulo vertical, eu pego uma fatia de retângulo horizontal. Também posso fazer isso. De largura infinitesimal dy. E comprimento x. O centroide vai estar na metade do comprimento x. Vai estar em x sobre 2. E por que fazer isso? Porque às vezes isso facilita a sua vida na hora de resolver a integral da área. Então, quem é dA aqui, ó? Por exemplo, neste caso, quem é dA? Neste caso, quem é dA? É a área desse retângulozinho, que é y dx. Neste caso aqui, quem é dA? É x dy. É multiplicar um lado pelo outro. Então, quando eu coloco isso, eu passo a ter uma integral em termos ou de x ou de y. E facilita a minha vida. E existe centroide de linha. O que é um centroide de linha? Linha só tem comprimento. Então, o centroide é um ponto que representa a distribuição geométrica dessa linha, o meio dela. Agora, a linha pode ser curva. A linha pode ser curva. Se a linha for curva, o centroide pode estar fora dela. Então, imagina uma linha curva assim, ó. O centroide, como ela está distribuída no espaço, então ela tem coordenadas x e y. O centroide agora não está em cima da linha, ele pode estar em algum ponto por aqui, ó. Ah, e o centroide pode ficar fora? Pode, tá? O centro geométrico está fora do corpo. Isso acontece com o centro de gravidade também, tá? Mesmo o centro de gravidade. Se você pegar um corpo que tem uma... tipo um bumerangue, pega um bumerangue. Se você calcular o centro de gravidade dele e o centro de massa dele, não se localiza no corpo. Se localiza num ponto fora dele, mais ou menos por aqui, ó. O centro de gravidade. Então, não existe uma obrigatoriedade do centro de gravidade estar localizado no corpo. Ele pode também estar fora do corpo. É como se a força-peso agisse neste ponto aqui, tá? Mas, ou como se toda a massa deste bumerangue estivesse concentrada neste ponto. Então, e o centroide também pode estar fora do corpo. Em outras palavras, centroide, centro de gravidade e centro de massa podem se localizar fora do corpo. Então, imagine uma linha aqui, ó. Suponha que o centroide dela esteja fora dela, ó. E eu vou colocar um plano XY. Então, eu vou ter uma coordenada x barra y barra para o centroide e vou pegar um pedacinho infinitesimal dessa linha de comprimento DL, ó, que tem coordenada x til, y til. Este comprimento DL, ó, eu posso escrever como um triangulinho de catetos dx e dy. Então, aquele pedacinho DL que eu peguei, ele é um triangulinho de catetos dx e dy. Então, aqui vale dl, aqui vale dx e aqui vale dy. Portanto, dl ao quadrado é dx quadrado mais dy ao quadrado. Tá aí. E como que eu faço o centroide da linha?
aonde está diferenciar, é só colocar o comprimento da linha. Então, é integral de x tilde dl sobre integral de dl me dá a coordenada x do centroide. Integral de y tilde dl dividido pela integral de dl me dá a coordenada y do centroide. Isso determina o centroide de linha. E o comprimento da linha dl nada mais é do que dx ao quadrado sobre dy quadrado, a raiz quadrada disso. Então, este é o comprimento da linha, o elemento de linha, o comprimento infinitesimal dela. Agora, eu posso pegar esta linha e não altera em nada, multiplicar o que está dentro da raiz por dx quadrado e dividir por dx quadrado. Isso não altera em nada. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pego essa raiz e faço isso aqui, ó. Multiplico aqui por dx quadrado e divido por dx quadrado. E aqui a mesma coisa. Divido por dx quadrado e multiplico por dx quadrado. Não altera em nada fazer isso. Só que agora, olha o que eu vou fazer. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Multipliquei e dividi por dx quadrado. Como aqui já tinha dx quadrado, dividido por dx quadrado, eu coloquei o quadrado entre parênteses. Aqui é dy quadrado dividido por dx quadrado, coloquei o quadrado aqui fora do parênteses. Então, ficou dx sobre dx ao quadrado dx quadrado, mais dy dx quadrado sobre vezes dx quadrado. Ó, isso aqui dá 1. Isso aqui dá 1. Então, isso aqui deu 1. Dx quadrado mais dy sobre dx ao quadrado vezes dx quadrado. Coloco o dx quadrado em evidência. Raiz de dx quadrado é dx, ele sai da raiz. Portanto, o comprimento da linha, dl, pode ser calculado como sendo a raiz quadrada de 1 mais a derivada de y em relação a x ao quadrado, tudo isso vezes dx. Então, este é um elemento de comprimento escrito dessa maneira muito útil, às vezes, para resolver algumas integrais. Eu poderia ter feito a mesma coisa que eu fiz aqui, mas ter multiplicado e dividido por dy quadrado. Eu ia chegar nisso aqui, ó. Dx, derivada de x em relação a y ao quadrado mais 1 dy. Então, também dá certo. Então, se eu multiplicar e dividir por dx quadrado, o dl dá esse termo. Se eu multiplicar e dividir por dy quadrado, o dl dá esse termo. Ambos são igualmente bons para resolver o problema, dependendo da situação que você tem. Então, eu posso escrever dl assim, ou posso escrever dl assim. E eu coloco lá na integral. Por exemplo, vamos resolver este problema. Localize o centroide da vara dobrada na forma de arco parabólico conforme a figura. Então, eu tenho uma vara, que pode ser entendida como uma linha. Ela está dobrada, formando um arco parabólico de equação dada por isso, ó. X igual a y ao quadrado é a equação dessa curva. Ele quer o centroide. Bom, se uma linha curva, a gente já viu que o centroide fica fora dela, ó. O centroide está aqui, de coordenadas x barra e y barra. Como é que eu resolvo isso? Aqui ele me deu que a altura y da extremidade deste arco até o eixo x vale 1 metro. E da extremidade desse arco até o eixo y também vale 1 metro. E aqui ele... Como é que eu vou resolver?
eu vou pegar um pedacinho infinitesimal desse arco de comprimento dl. Ó. As coordenadas do pedacinho que eu escolho é x-til e y-til. Se você quiser, pode chamar x-til de x, y-til de y. Tá aí. E agora, eu sei que a equação é essa, x igual a y quadrado. Eu vou usar o dl como a raiz de dx quadrado mais dy quadrado. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por dy quadrado. Então, vou escrevê-lo desta forma. Meu dl, ó, estou escrevendo em termos de uma função dy. Por que eu escrevi assim? Porque a minha variável aqui na equação é o y. Ó. Então, vou escrever em termos de dy. Quem é a derivada de x em relação a y? É derivar esse cara. Dá 2y. Então, aqui dentro eu coloco 2y ao quadrado mais 1 dy. 2 ao quadrado, 4, vai dar 4y quadrado mais 1. E agora, eu escrevo isso aqui. Ó. Quem é a coordenada x? É a integral x-til dl sobre a integral de dl. É a integral de x-til, eu estou chamando de x. dl é isto aqui, ó, que é raiz de 4y quadrado mais 1 dy. Sobre a integral de dl, raiz de 4y quadrado mais 1 dy. Então, tá aqui. Agora, aqui deu x. Quem é x? X é y ao quadrado. Então, no lugar do x, eu troco por y ao quadrado. E eu estou integrando em y. O y vai de quanto a quanto para esse arco? Vai de 0 até 1 metro. Então, vai de 0 a 1, essa integral. Então, resumindo, para achar a coordenada x, tudo que eu preciso fazer é resolver esta integral aqui. Ó. É resolver isso. Resolvendo isso, eu achei a coordenada x. Problema é que essa não é uma integral trivial. Não é, pelo menos, não parece ser uma integral tão trivial. Eu resolvi, mas você cai numa secante cúbica, dá uma trabalheira enorme. Tá? Recomendo, pegue um livro de cálculo e veja como resolver uma integral deste tipo aqui, ó. Ou uma integral deste tipo. A de cima dá mais trabalho do que a de baixo, tá? Mas pegue um livro de cálculo e desenvolva. Eu não vou fazer o desenvolvimento aqui. Mas resolvendo, para resolver isso aqui, se você pegar um livro de cálculo bom, ele tem tabelas de integrais. Está tabelado isso aqui. Ó. E essa integral de cima tem essa cara, ó, onde A é constante. No nosso caso é 1. 1 ao quadrado. Esta integral, se você resolver, ela dá 1/3 da raiz de x quadrado mais A ao quadrado elevado ao cubo. Então, essa é uma integral trabalhosa. E a integral de baixo, esta aqui, tem esta cara aqui, ó. E que, resolvendo, dá meio, que multiplica x mais raiz de x quadrado mais a ao quadrado, mais a ao quadrado logaritmo neperiano de x mais raiz de x quadrado mais a ao quadrado. Então, dá trabalho fazer essas duas. Por isso eu não vou demonstrar aqui, mas aconselho, pega um livro de cálculo, dê uma olhada, tem que ter a noção de como resolver essas coisas. Essa aqui de cima eu resolvi por cair numa secante cúbica e tal. Essa aqui de baixo, como eu já tinha feito a de cima, eu nem peguei. Eu peguei numa tabela de integral e já pus os valores aí. Então, substituindo, quem é x quadrado? Olha, é esse termo aqui. É 4y quadrado. Se ele é o meu x,
Se x quadrado é 4y quadrado, então quem é x? X é 2y. Por quê? 2y ao quadrado dá 4y quadrado. Então, meu x aqui, ó, vale 2y. E quem é o a? O a é outro termo que está aqui, é 1. Então, a ao quadrado é 1, então a igual a 1. Colocando 1 aqui, ó, aqui vale 1, aqui vale 1, faz a conta, você chega na integral. E fazendo essa conta, o y, a integral de cima dá 0,8484. A integral de baixo dá 1,479. Fazendo essa conta, isso dá 0,574 metros. Então, a coordenada y dá isto. Falta calcular a coordenada x. O x do centroide é a integral de x til dl sobre a integral de dl, onde dl é isso aqui e aqui também. Então, vamos cair. Só que agora, se a gente fizer a conta, olha o que vai dar. Resolve a integral de cima, a integral de baixo. Deixa eu só voltar aqui um. Repare que aqui era y raiz disso sobre isto. Agora aqui ficou y ao quadrado. Por quê? Quem é x? X é y ao quadrado. Então, onde está x, eu troquei por y ao quadrado. Mudou a função. Resolve a integral, pega lá as tabelas que são de integração, resolva. A integral de cima dá 0,6063, a integral de baixo 1,479. E a coordenada x do centro de massa dá 0,41 metros. Então, calculamos as duas coordenadas. Tivemos a infelicidade de cair num cálculo aqui bastante complicado. Não é comum, dentro dos problemas a ser resolvido, ter um problema com uma integração trabalhosa assim. Se alguém souber algum método de integração prático e rápido para fazer isso aqui, pois mostra aí pra gente. Tá aí. Então achamos o centro, o centroide desse arco aí. Vamos nesse aqui, ó. Calcular o centroide do segmento circular de arame que se ilustra na figura. Isso aqui é um arame, agora ele é circular, hein? Então isso aqui é um quarto de circunferência. Aqui tem um raio R, ele que é o centroide. Provavelmente o centroide está aqui, ó, fora dele. Ó. Então como que a gente vai resolver? Pega um pedacinho infinitesimal, aqui, ó. Peguei este pedacinho infinitesimal de largura dl. Quanto que vale dl aqui, ó? Ó, se eu pegar o raio aqui, traçar o raio aqui, olha, eu vou ter um raio aqui e outro raio aqui para este pedacinho. Então, isso aqui vai formar um ângulo aqui dentro. Esse ângulo é muito pequenininho. Se o ângulo aqui é θ, essa é uma variação muito pequenininha de θ. Lembre-se como que a gente calcula ângulo em radiano. Nossa, como sou tremido. Como que a gente calcula ângulo em radiano? Que vale θ, que vale R, equivale a um arco AB.
Por exemplo, o ângulo em radiano ele é definido como sendo o comprimento do arco dividido pelo raio. Então, o comprimento do arco é o raio vezes o ângulo. Se o comprimento do arco vale L, então isso aqui é R vezes θ. Agora, é claro que se o θ for infinitesimal, o L é infinitesimal. Então, dL é R dθ, que é o que está aqui. Ó. dL é R dθ. Então, este comprimento vale R dθ. Quanto que vale a coordenada aqui? A coordenada deste pedacinho infinitesimal, ela tem este tamanho. Esse tamanho é y-til. E esse tamanho vale quanto? Ele vale isso aqui, ó. Tira aqui, ó, o ângulo. Quanto que vale o lado oposto? Aqui vale R. Aqui vale R. Se aqui vale R, esse lado vale R seno θ, que é o que está aqui. Então, a altura y vale R seno θ. E a x? Bom, a x também é tirada aqui, ó. Traça esse triângulo aqui. Aqui vale R. A x é essa aqui. Essa aqui está com um ângulo, então ela vale R cosseno θ. Esse é o x-til, que é o que está aqui. Ó. Então, nós definimos todos os elementos. Quem é o x do centroide? É a integral de x-til dl sobre a integral de dl. E a integral, quem é o x-til? R cosseno θ. Quem é o dl? R dθ. Sobre a integral de dl, R dθ. Eu vou integrar de quanto a quanto? Isso aqui é um quarto de círculo. Então, vai de 0 até 90 graus, de 0 a π sobre 2. Ó, R vezes R dá R ao quadrado que eu tiro da integral. Então, isso aqui ficou a integral de cosseno θ dθ sobre a integral de dθ, que o R sai da integral também. Ora, aqui a derivada do seno é cosseno. Então, a integral do cosseno é seno. Então, faço a integral do cosseno de 0 a π sobre 2. E aqui, integral de dθ dá θ de 0 a π sobre 2. Então, aqui vai dar π sobre 2. Faço essa conta. Esse resultado dá 2R sobre π. 2R sobre π. Ou seja, a integral, a coordenada x do centroide de 1/4 de círculo dá 2R sobre π. Está aí. E a coordenada y, agora eu vou trocar aqui por R seno. Vai dar RR, vai dar R quadrado, aqui vai dar igual, integral de seno de θ dθ. A integral de seno dá menos cosseno, faço a conta, isso também dá 2R sobre π. Dá 2R sobre π mesmo? Vou fazer a conta aqui. Integral de seno θ dθ. Ó, a integral de 0 a π sobre 2 de seno θ dθ. Só conferir, eu achei estranho ali. A integral do seno é menos cosseno. Então, isso aqui vai dar menos cosseno θ de 0 a π sobre 2. Estranho isso.
Então, isso aqui vai dar de 0 a π sobre 2. Isso vai dar 0. Não dá aquilo ali. Tá errado. Por quê? Cosseno de π sobre 2 dá 0. Ah, não. Pera lá. Então, aqui vai dar menos cosseno de π sobre 2 menos cosseno de 0. Ah, não. Estava errado aqui. Ó, cosseno de π sobre 2 dá 0. Menos com menos dá mais. Cosseno, isso aqui dá 1. Então, se aqui dá 1, aqui deu 1. Vezes r ao quadrado, deu r quadrado. Então, em cima ficou r ao quadrado. Embaixo deu θ de 0 a π sobre 2, deu π sobre 2. Vezes o r. R com R cancela, o 2 vai para cima, dá 2R sobre π, tá certinho. Tá? Então, a coordenada y do centroide deu 2R sobre π. Curioso, porque isso é 1/4 de círculo. Se fosse meio círculo, daria a mesma coisa. Só que só teria a coordenada y. Tá? Só teria a coordenada y, a coordenada x não entraria aqui. Então é bem interessante. Olha esse aqui, ó. Determinar a distância y do eixo x ao centroide da área do triângulo. Então, ele quer que eu determine a distância y do eixo x ao centroide da área do triângulo. Esse triângulo tem um centroide em algum ponto aqui, ó. Faz de conta que aqui é o centroide. Ele quer a distância y, essa distância aqui, ó, até o eixo x. É isso que ele está pedindo. Ele me deu um triângulo de lados B e H. E eu vou usar aquele raciocínio. Ele já deu até o desenho pronto. Ó. Ele está falando para você, pega um pedacinho infinitesimal de comprimento x e largura dy, aqui, ó, um retângulozinho, e parte daqui. Esse ponto tem coordenada x til e y til. Então vamos resolver. Então, o meu y é este. Se eu chamar esse trecho, esse pedaço aqui de y, esse pedaço, tudo isso é h, então esse pedaço passa a ser h menos y. Então, eu dividi isso em dois triângulos, ó, este e este maior. Dá para ver aqui, ó, este triângulo e este outro aqui, ó. Então, eu tenho dois triângulos aí. Eu posso usar semelhança de triângulos, já que eles têm lados comuns e um ângulo comum. Então, olha, para o triângulo grande, o H está para o B, tem que ser igual ao triângulo pequeno. H menos Y está para X. Daqui eu tiro X, que é o comprimento aqui. X vai ser, então, multiplica em cruz, ó. Vai ser B sobre H, que multiplica H menos Y. Quem é DA desse triângulo? Desse retângulo? Neste retângulozinho, qual é a área dele, DA? Bom, a área dele aqui, ó, vai ser a base, que é X, vezes a altura dele, que é isso aqui, ó, que é dy. Então, é x dy, que é o que está aqui. Então, dA
é x dy. Então, agora dA é x, que é tudo isso. dy. Eu achei o dA. Está aqui. Agora eu calculo quem é o y do centroide. É a integral de y til dA sobre a integral de dA. Então, integral y til. Eu estou chamando essa altura aqui de y. Então, meu y til é y. BH, h menos y dy, sobre essa integral. Que é uma integral mais simples. Tá? Se você multiplicar aqui, você vai ter um termo em y e outro em y ao quadrado. Então, vai dar um termo, uma integral, o resultado vai dar um termo em y quadrado e outro em y. A integral vai dar y quadrado y ao cubo. Resolve isso de 0 a h. Aqui em cima dá 1/6 de bh ao quadrado. E aqui embaixo dá meio de bh. Vamos fazer essa integral de cima aqui. Então, ó, vamos fazer aqui. Aqui vai ser integral de y, bh, h menos y. Integral de y, bh, h menos y. Então, essa integral. Integral de y, b sobre h, h menos y, dy. Olha, essa integral vai ser b sobre h, y vezes y, aqui vai dar y, vezes h, estou multiplicando aqui, ó, termo a termo, menos y, esse y vezes bh, vezes o outro y, vai dar y ao quadrado. dy. Eu só fiz a propriedade distributiva aqui, ó. Então, isso aqui vai dar h com h cancela, dy menos b sobre h, y ao quadrado dy. Essa integral vai dar integral de by dy, dá by ao quadrado sobre 2, menos a integral de by quadrado sobre h dy, vai dar b sobre h, y ao cubo sobre 3. Fazendo essa conta, isso aqui vai dar o mínimo entre 2 e 3h é 6h. 6h dividido por 2 dá 3h vezes by ao quadrado, 3hby ao quadrado. Menos 6h por 6h vai dar by ao cubo. É isso mesmo? Ó. Então, por isso que eu achei estranho aquela integral. Deixa eu voltar nela lá. Vamos ver. Cadê? BH, H menos Y, dy. Ó, fazendo a multiplicação, aqui vai dar BHY. BHY sobre H, que vai dar BY.
BHY sobre H vai dar BY aqui, tá certo? E aqui vai dar BYH vezes Y, dá Y ao quadrado. A integral de BHY dá Y quadrado sobre 2. Agora, aqui a integral de Y quadrado dá Y ao cubo sobre 3. Aqui tem um Y ao cubo. Este valor que o livro deu, só checar se eu acho aqui agora. Senão, depois a gente resolve isso com calma. Porque tá estranho. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro. Só um momento. Meio de BH ao quadrado e... não, um sexto de BH ao quadrado. Bom, eu acho que é isso. Ele fala que a resposta é essa mesmo. Então, vamos fazer a nossa conta lá. Vamos continuar. Então, a nossa resposta deu isso. Só que isso aqui está variando de 0 a H. Então, isso aqui está variando de 0 a H. Vamos ver se dá. Então, isso aqui vai dar 3HB, onde está Y, eu coloco H. H ao quadrado, vai dar, porque tem H no denominador, menos BH ao cubo sobre 6H. Então, fazendo essa conta, ó, este H cancela com este H. E este H cancela com esse H. Então, aqui sobrou 3BH ao quadrado menos BH ao quadrado. Ficou 2BH ao quadrado sobre 6, que vai dar BH ao quadrado sobre 3, é isso? Parece que era 6 lá no livro. Deixa eu ver. Que ele deu como 6. Será que eu fiz a conta errada ali? Vamos ver. Qual o mínimo entre 3H e 2? Se eu divido por 2, dá 1. Se eu divido por 3H, dá 1. Então, vai ser 2 vezes 3, 6H. Aqui está certo. Então, isso aqui vai dar 3HBY ao quadrado. Como estou substituindo H, então isso aqui vai dar H ao quadrado vezes H ao cubo. Então, aqui vai dar H ao cubo. Então, vai dar 3BH ao cubo menos BH ao cubo, dá 2BH ao cubo. Dividido por 6H, vai dar 2BH ao quadrado sobre 6. O meu está dando 2BH ao quadrado sobre 6. Bom, depois eu faço essa conta com calma. Ele está dizendo que dá BH ao quadrado sobre 6. O meu deu 2BH ao quadrado sobre 6. Mas, enfim, façam essa integral com calma. Fazendo essa, ele está dizendo que dá esses valores aqui, ó. 1/6 de BH ao quadrado e meio de BH. Fazendo essa conta, y é igual a h sobre 3. O resultado final está certo. A gente já sabia que para um triângulo centroide, para este h ele está 1/3 da altura. Então, resultado bate. E aqui, se eu for ver, vai dar 2 sobre 6, vai dar h sobre 3. É que na tela é ruim. Deixa eu só fazer a conta na mão aqui rapidinho. Aguardem só um momentinho, só para ter certeza. Deixa eu ver se eu acho uma folha em branco aqui. Só para
ter certeza dessa conta. Então, eu tenho a integral de 0 a h de y b h sobre h menos yb sobre h vezes y. Tudo isso dy. Integral de 0 a h. Isso aqui vai dar y que vai dar by menos y ao quadrado bh. Essa integral vai dar by ao quadrado sobre 2 menos y ao cubo sobre 3b sobre h. Isso aqui variando de 0 a h. Então, isso aqui vai dar bh ao quadrado sobre 2 menos h ao cubo sobre 3b sobre h. Que aqui corta, corta. Então, isso aqui vai dar bh ao quadrado sobre 2 menos bh ao quadrado sobre 3 2bh ao quadrado. Tá certinho, pessoal. Dá 1/6 de bh ao quadrado, tá? Só fazer na mão, tá? Dá 1/6 de bh ao quadrado. Não sei onde que eu errei aqui na conta, mas vamos voltar aqui. Ó, eu poderia ter substituído aqui atrás, ó. Vamos ver. Vou fazer ali, ó, só para não ficar com erro aqui na tela. Mas a conta é bem simples. Vamos voltar aqui. Então, olha, eu vou fazer isso aqui, ó, variando de 0 a h. Já vou substituir o h aqui, ó. Então, isso aqui vai me dar b no lugar do yh menos b sobre h no lugar do y h. Ó, aqui cancela h com h, ó. Então, isso aqui ficou bh ao quadrado sobre 2 menos b, aqui ó, h ao quadrado sobre 3. O mínimo entre 3 e 2 é 6. 6 por 2 vai dar 3bh ao quadrado. Menos 6 por 3, 2bh ao quadrado. Certinho. 3bh ao quadrado menos 2bh ao quadrado vai dar 1/6 de bh ao quadrado. Que é o que estava. Que é o que está aqui. Então, tá certinho. O de baixo está certo também. Resposta está correta. Tá aí. Calculamos a distância y que ele pediu. Ó, localize o centroide da área mostrada na figura. Esta área é uma curva parabólica y igual a x², só que agora não é uma linha, é uma área. E já te deu até a dica, ó. Pega um retângulo de largura dx aqui, ó. Altura y, largura x, ó. Distância da origem x, y. O centroide está na metade, está em y sobre 2, ó, desta figura. Ele quer o centroide dessa curva parabólica. Bom, a coordenada x do centroide é o x.
desta figurinha aqui, do retângulo que eu desenhei. E a coordenada y dele é metade do y. Está aqui. Quem é dA? dA vai ser y vezes dx. dA é y dx. Quem é x do centroide? A integral de x dA sobre a integral de dA. É a integral de x do centroide é x. dA é y dx. Sobre a integral de dA, que é y dx. Como aqui eu estou integrando em x, o x está variando de 0 a 1 metro. Então, vou integrar de 0 a 1 metro. Quem é y? Y é x quadrado. Então, se eu colocar x quadrado aqui vezes x, dá x ao cubo dx. Uma integral trivial. E aqui, a integral de x quadrado dx. Fazendo essa integral de 0 a 1, dá 0,250. Fazendo essa integral de 0 a 1, dá 0,333. Dividindo um pelo outro, dá 0,75 metros. Então, o x do centroide dá 0,75 metros. O y do centroide é a integral de y til dA, né? Sobre a integral de dA. Então, vai ser a integral. O y também varia de 0 a 1. Quem é o y til? Aqui. Ele é y sobre 2. Então, aqui. Vezes y dx. Onde dA é y dx. Sobre a integral de dA. Integral de y dx, tudo de 0 a 1. Aqui. Y. Quem é y? Y é x quadrado. Ó. Então, eu vou colocar x quadrado aqui, x quadrado aqui. Isso aqui vai me dar um x à quarta sobre 2. Integro de 0 a 1. Isso aqui dá 0,1. E aqui a integral de x quadrado. Integro de 0 a 1 dá 0,33. Portanto, a coordenada y do centroide é 0,3. Tem uma solução alternativa. Qual é? Em vez de eu pegar o meu retângulo infinitesimal na vertical, eu pego na horizontal. Ó. Aí dá certo? Dá certo também. Ó. Só que agora ele tem largura dy. Aqui vale 1 metro. Se eu pegar este ponto para cá, vale x. Então, esta largura aqui ó, vale 1 menos x. E o centroide desse cara vai estar na metade dessa distância aqui. Ó. Então, dA é 1 menos x dy. O x do centroide, qual é a coordenada dele? Vai ser essa distância x mais a metade disso aqui. Mais 1 menos x sobre 2. Fazendo essa conta, isso dá 1 mais x sobre 2. E a coordenada y é y mesmo. Tá aí. Integrando a coordenada x do centroide, a integral de x til dA sobre a integral de dA. Vai ser a integral x til é 1 mais x sobre 2. dA é 1 menos x dy. Vou integrar y de 0 a 1. Sobre a integral de dA. Integral de 1 menos x dy. Ó, fazendo... Aqui é que eu estou integrando em y. Se eu multiplicar aqui, ó, 1 mais x vezes 1 menos x, dá 1 menos x quadrado. Mas x quadrado é y. Então, dá 1 menos y dy. Vou pôr o 2 para fora, fica meio aqui. Ó. Fazendo essa integral de 0 a 1, dá 0,250. E a integral de baixo, x é raiz de y, porque se y é x quadrado, x é raiz quadrada de y. Coloco aqui, faço essa integral, vai dar 0,333. Dividindo, vai dar 0,75, que é o mesmo resultado que tivemos da outra forma. E agora calculo para o y também. A integral de y til dA sobre a integral de dA me dá a coordenada y do centroide. Integral de 0 a 1. Quem é o y til? É y. dA
é 1 menos x dy. E integral de dA é integral de 1 menos x dy. Mas quem é x? X é a raiz quadrada de y, o y elevado a meio, vezes y aqui vai dar y elevado a 3 meios aqui, ó. Y menos y a 3 meios dy. E aqui é a raiz de y. Integro de 0 a 1 em cima e embaixo. Em cima dá 0,1, embaixo 0,33. Resposta 0,3 metros. Bom, eu paro por aqui. Na próxima aula a gente continua fazendo exercícios de centroide e depois disso nós vamos entrar no chamado teorema de Pappus-Gaudinos, que é um teorema importante para a revolução de certos corpos determinar centros de gravidade. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Muito obrigado e até lá.